Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 70, que está assim: Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pois bem, nós bem conhecemos a história de Pedro. Um grande líder, um líder carismático, o líder do grupo dos apóstolos, aquele que estava sempre junto do Senhor, mas no momento crucial ele abandonou o seu Senhor. E pior, como nós lemos aqui no capítulo de número 14 de Marcos capítulo 14, desculpem, Marcos não Mateus, mas Marcos, quando nós lemos aqui no texto de Marcos, nós percebemos que Pedro estava à distância acompanhando o que estava acontecendo com Jesus nos seus julgamentos. Em um determinado momento, ele está ali com um grupo de pessoas e ele é reconhecido como seguidor de Jesus. E ele vai negar de forma muito clara, explícita, de que conhecia e que seguia Jesus. E chega, inclusive, segundo Marcos destaca aqui, a praguejar e jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo canta. E ele então se lembra da profecia de Jesus a seu respeito, e ele cai em si e desata a chorar. Meu amigo, minha amiga, você pensa que esse tipo de pecado, o da negação de Jesus Cristo, foi um pecado cometido apenas por Pedro? Que ainda hoje, e saiba disso, que ainda hoje há crentes que negam a Jesus diariamente, não apenas 3 vezes até o galo cantar, mas diariamente. Como isso pode acontecer? Vivemos numa sociedade onde a aparência vale tudo, onde o ter é muito mais valorizado do que o ser, onde a ideia do politicamente correto se impõe sobre a verdade absoluta, onde tudo é relativizado, onde até mesmo o pecado é relativizado. Então, quando alguém se declara crente, muitas vezes vem na mente desta sociedade secularizada a imagem de um fanático, a imagem de alguém que não tem uma inteligência. Então, muitos crentes, em determinadas rodas sociais, círculos sociais, por constrangimento, acabam negando a sua fé e, por conseguinte, negando a Cristo Jesus. Muitos têm vergonha de dizer que são cristãos, que são crentes, por conta do meio social, por conta do seu contexto, seja de trabalho, de escola, familiar. Muitos preferem nem declarar, se omitir, e há quem até possa negar a sua fé. Meu amigo, minha amiga, esse pecado, infelizmente, continua a ser praticado. Não foi somente por Pedro, mas existem muitos Pedros, homens e mulheres, que continuam hoje a negar a sua fé em Jesus Cristo, a negar, se você quiser me corrigir, a negar que seguem, que são servos,
que são discípulos de Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, o Senhor conhece tudo. Conhece de antemão os momentos que haveremos de negá-lo. O que é importante aqui nessa história é que tenhamos a consciência de que negar a Jesus só nos trará tristezas, só nos trará angústias, sentimento de culpa. Você pode imaginar o que se passou no coração de Pedro ao ouvir o galo cantar e ele imediatamente se lembrar das palavras de Jesus que avisaram-no que ele o trairia antes do galo cantar 2 vezes? Você pode imaginar o que passou no coração dele? Por isso ele desatou a chorar. Meu amigo, minha amiga, negar a nossa fé em Cristo Jesus, negar que somos discípulos de Jesus diante dessa sociedade, só nos trará tristezas e sentimentos de culpa. Jesus mesmo diz agora no Evangelho de Mateus que aquele que o confessar diante dos homens, o Senhor Jesus o confessaria diante do Pai e diante dos anjos. Mas aquele que o negasse diante dos homens, Jesus também haveria de negá-lo diante de Deus e diante dos seus anjos. Meu amigo, minha amiga, se você se declara filho de Deus, filha de Deus, se você se declara e confessa ser um crente, um cristão verdadeiro, não tenha vergonha de se posicionar diante das pessoas, principalmente quando você é questionado a respeito da sua posição, da sua fé, da sua resposta diante dos dilemas da vida. Se posicione como crente, confesse Jesus diante dos homens, pois Ele o confessará diante do Senhor Deus e diante dos anjos. Mantenha firme o seu testemunho e Deus o honrará. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa permanecer firme, seguindo a Cristo Jesus, sem negá-lo, sem traí-lo, sem se distanciar dele, para que você seja sempre e sempre honrado e abençoado pelo Senhor. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.